Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma série de 3 questões relativamente a esta ficha, que foi então criada pelo meu amigo Nuno Godinho. Lançou então a ficha no grupo Conviver com a Matemática. É um conjunto de 3 questões que incidem então na primeira questão em funções logarítmicas, mas depois tem algumas questões que fazem uma pequena revisão a alguns conteúdos do 11º ano, nomeadamente o produto escalar e também algumas ideias relativamente a trigonometria. Farei então neste vídeo exatamente os 3 problemas. Então, vou começar pelo primeiro e, quer dizer, tem aqui as soluções. Vocês podem tentar resolver as questões por vós e depois, quer dizer, verificar se o resultado é o mesmo, mas mesmo assim vejam o vídeo porque, quer dizer, eu posso ter resolvido isto de uma estratégia diferente da vossa e quanto mais formas tivermos de fazer as mesmas coisas, quer dizer, ficamos sempre mais ricos, é sempre melhor. Neste caso poderão ter vários caminhos, noutro exercício poderão ter algum desses caminhos bloqueados e se souberem mais estratégias terão mais facilidade em aplicar e resolver depois o próprio exercício. Então, até já. Bem, fazendo então aqui a primeira questão, o enunciado diz-nos o seguinte: no referencial da figura estão então parte das representações gráficas de duas funções, a função f e a função g, como podemos visualizar aqui na imagem. Sabemos que a função f está definida como logaritmo de x na base 2 e sabemos que a função g está definida como 3 menos o logaritmo de x na base 4. Sabemos então que aqui o ponto A é o ponto de interseção das duas funções. Sabemos que O é exatamente a origem do referencial e sabemos que B é um ponto que pertence aqui ao eixo das ordenadas. Quer dizer, se B pertence ao eixo das ordenadas, a sua abscissa, imediatamente dizemos que é zero. Depois há de ter uma ordenada, provavelmente teremos de determinar. Aqui na primeira questão, determina a ordenada, exatamente, determina a ordenada do ponto B, de modo a que o triângulo OAB, que é este triângulo que está aqui destacado a verde, seja retângulo aqui em A. Quer dizer, se o triângulo é retângulo em A, então eu poderei aqui aplicar o produto escalar. Né? Poderei aplicar aqui o produto escalar e farei desta forma, quer dizer, aqui este vetor. O produto escalar entre o vetor AB e o vetor AO, visto a este ângulo ser 90 graus, quer dizer, este produto escalar de AB com AO é exatamente igual a zero, porque AB é perpendicular relativamente a O. Apanhavam então pela definição do produto escalar, que seria a norma da AB, para nisto seria então, pela definição mesmo do produto escalar, isto seria igual à norma do vetor AB, vezes a norma do vetor AO, vezes então o cosseno do ângulo entre os dois vetores, quer dizer, este ângulo é 90 graus. Como o cosseno de 90 graus é exatamente igual a zero, e 0 vezes qualquer coisa dá zero, então sempre que apanham vetores perpendiculares, estamos em condições de dizer que o produto escalar entre esses vetores é nulo. E isto ajuda, muitas vezes, a resolver alguns problemas deste tipo. Para trabalhar esta ideia, eu vou precisar então de definir aqui os vetores, quer dizer, vou precisar definir o vetor AB e vou ainda precisar de definir o vetor AO. Para este efeito, para não ter demasiadas variáveis e não conseguir resolver isto, há de ser mesmo importante eu determinar as coordenadas do ponto A. Agora, como é que eu determino as coordenadas do ponto A? Eu sei que o ponto A, diz aqui, é o ponto de interseção dos dois gráficos. Então repara, se o ponto A é o ponto de interseção dos dois gráficos, isto quer dizer que ali no ponto A, a função f é exatamente igual à função g. É uma interseção, né? Se é uma interseção, as duas funções tocam-se neste ponto. Se se tocam neste ponto, exatamente neste ponto, podemos dizer que as duas funções são iguais. E agora vamos resolver isto em ordem a x. Vamos resolver esta equação em ordem a x e isto vai-me dar aqui a abscissa, do ponto A. Eu sei que a função f de x é dada então pelo o logaritmo de x na base 2. E há de ser igual à função g, que é exatamente 3 menos o logaritmo de x na base 4. Quer dizer, para aqueles que sabem alguma coisa sobre equações com logaritmos, isto há de me dar jeito, quer dizer, transformar isto em logaritmos todos com a mesma base. E é mais fácil eu pegar neste logaritmo de base 4 e passá-lo para base 2 do que fazer o processo de 2 e passá-lo para base 4. E então vou aplicar aqui
a propriedade da mudança de base dos logaritmos. Quer dizer, vou pegar neste logaritmo de base 4 e vou mudá-lo para base 2. Quer dizer, pela fórmula, pela propriedade, né, dos logaritmos, eu se tiver assim um logaritmo de A numa base C e quiser mudar a base, né, em vez de C quero criar uma base, por exemplo, T, isto é exatamente igual ao logaritmo de A nessa nova base T, a dividir pelo logaritmo da antiga base, né, que é C, nessa nova base T. Ou seja, eu para passar este logaritmo de base 4 para base 2, basta que faça o seguinte, quer dizer, isto é equivalente a dizer que tenho então um logaritmo de x na base 2 igual a 3 menos, faço aqui a técnica da mudança de base. Se quero base 2, fica logaritmo de x na base 2, a dividir então pelo logaritmo da antiga base, que é 4, na nova base que eu quero, que é 2. Vou aplicar aqui ainda mais, quer dizer, este valor aqui dá 2, né? Porque é que dá 2? Porque eu posso pensar aqui, eu queria arranjar assim aqui um espacinho. Posso pensar que logaritmo de 4 na base 2 é a mesma coisa que ter logaritmo de 2 ao quadrado na base 2 e depois pela propriedade do logaritmo da potência, este expoente aqui do argumento do logaritmo pode passar aqui cá para trás a multiplicar, o que ficaria então 2 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Como o logaritmo de um valor na mesma base é exatamente igual a 1, quer dizer que isto dá 2. Sendo assim, esta equação é equivalente a eu dizer logaritmo de x na base 2, que há de ser então igual a 3, menos, isto fica então, quer dizer, aqui fica 2 em denominador, então vou colocar assim 1 meio vezes o logaritmo de x na base 2. Agora, próximo passo, vou colocar então todos os logaritmos, vou passar então para o primeiro membro, ficaria então aqui com o logaritmo de x na base 2, se aqui está negativo, né, ao passar fica positivo, adicionaríamos o meio do logaritmo ambos os membros, então ficaria aqui mais 1 meio do logaritmo de x na base 2, isto então igual a 3. Agora, como estes logaritmos têm exatamente a mesma base e têm o mesmo argumento, quer dizer, são ambos logaritmos de x na base 2, então eu posso adicioná-los. Eu tenho aqui 1 mais 1 meio, quer dizer, 1 mais 1 meio dá exatamente 3 meios do logaritmo de x, então, nessa base 2, e isto há de ser exatamente igual a 3. Agora, esta equação fica fácil de resolver, porque eu posso pegar em ambos os membros e multiplicar ambos os membros por 2 terços, né? O inverso do que tenho aqui. Repara, se eu multiplico aqui por 2 terços, quer dizer, isto aqui dava-me 1 sobre 1, dava 6 sobre 6, que é a mesma coisa que ter 1. Sendo assim, eu ficaria com a seguinte equivalência, fica então o logaritmo de x na base 2, exatamente igual, quer dizer, este 3 também cancela com aquele, e isto estava exatamente 2. Agora, para eu saber este valor de x, eu costumo usar a seguinte estratégia. Quer dizer, eu elevo ambos os membros à função inversa, quer dizer, se tenho aqui o logaritmo de x, na base 2, a função inversa é a exponencial de base 2. Então vou elevar ambos os membros exatamente essa exponencial de base 2. Ficaria então com 2 elevado ao logaritmo de x na base 2, exatamente igual a 2 ao quadrado. Quer dizer, e aqui também toco noutra propriedade dos logaritmos, que é a seguinte: se eu tiver um a levantado ao logaritmo na mesma base a de b, isto é simplesmente igual a b. Temos aqui uma composição entre funções inversas, retomamos então sempre o ponto de partida. O que quer dizer que eu aqui tenho 2 elevado ao logaritmo na base 2 de x, quer dizer, a gente fica com x, então fica x igual a 2 ao quadrado, que é 4. O que isto me diz então que a abscissa aqui do ponto A é igual a 4. Quer dizer, este valor de x que dá 4 está obviamente dentro do domínio destas expressões. Se tem logaritmo de x, o x tinha que ser positivo, como é óbvio, e então o 4 está dentro desse domínio. O que quer dizer que relativamente ao ponto A, eu sei que a abscissa é 4, mas não faço ideia relativamente à sua ordenada. Mas visto que o ponto A se é o ponto de interseção de ambas as funções, quer dizer que este ponto A tanto pertence à função f, como também pertence à função g. Então eu posso ir, por exemplo, esta função está assim, mais simples, e fazer exatamente o f de 4, quer dizer, como o ponto A pertence, eu substituo a abscissa do ponto A aqui na função e vou determinar a imagem.
então basta agora que faça o f de 4. Como tenho então que a função f de x é simplesmente igual ao logaritmo de x na base 2, e eu se fizer então o f de 4, basta substituir aqui o x por 4 no logaritmo, ficaria então com o logaritmo de 4 na base 2, e já vimos aqui em cálculos anteriores que ficaria, o 4 é 2 ao quadrado, e pelo logaritmo da potência, né, o f de 4 daria então exatamente igual a 2. O que quer dizer que as coordenadas do ponto A, o x é 4, a abscissa é 4 e a ordenada é exatamente igual a 2. Sendo assim, estou em condições de voltar à ideia do produto escalar. Olhando aqui para a figura, a minha ideia inicial passaria por dizer então que o produto escalar da AB com AO seria nulo devido à questão da perpendicularidade. Então vou retomar essa ideia, porque já tenho as coordenadas do ponto A. Eu sei agora então que o produto escalar da AB com AO é exatamente igual a 0. É uma questão de definir aqui os vetores. Sei que o ponto A tem estas coordenadas, sei que relativamente ao ponto B, o que eu sei é que o x é 0, né? Pertence a estas ordenadas, mas desconheço a ordenada, e o O, obviamente, é a origem. Eu, para fazer isto, vou determinar então os vetores. Vou fazer aqui em cálculo auxiliar, vou determinar os vetores. Quer dizer, este vetor AB seria então dado por B menos A. Então ficaria 0 menos 4. E depois ficaria com y menos 2. E também preciso do vetor AO, onde AO seria exatamente O menos A, onde o meu ponto O é 0, 0. Então O menos A seria 0 menos 4, o que me dá menos 4. E depois seria então 0 menos 2, o que dá menos 2. Agora, vou então fazer aqui a aplicação do produto escalar, porque a única variável que eu tenho nestes dois vetores é exatamente a ordenada do ponto B. Então, isto resolve-se facilmente. Reparem que aqui o vetor AB é dado então por menos 4 e y menos 2. Isto é então escalar com AO, que seria menos 4 menos 2, isto igual a 0. Vamos então proceder ao produto escalar com a soma da multiplicação das componentes do vetor. Ficaria então com menos 4 vezes menos 4, o que fica positivo, né? Está 16. E depois ficaria y menos 2 vezes menos 2, quer dizer, eu para aqui tenho que fazer a distributiva. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, menos 2 vezes y dá menos 2y. Isto igual a 0. Agora é uma questão mesmo de resolverem isto em ordem a y. Posso passar então aqui este y para o segundo membro. 16 mais 4 dá 20, exatamente igual a 2y, o que é equivalente então a dizermos que y é igual, dividindo tudo por 2, a 10. E se y é 10, quer dizer, o ponto B está então determinado, porque terá então de coordenadas, quer dizer, pertence a estas ordenadas, o x é 0 e o y é 10, e então a primeira questão está então resolvida. Fica então aqui a minha sugestão para a realização da primeira questão, farei já em seguida a segunda. Então, até já. Olá a todos, de regresso então para resolver a segunda questão da ficha. Diz-nos então o seguinte: eu vou só retomar os valores do exercício anterior, que serão necessários, que seriam exatamente as coordenadas aqui do ponto A, onde a abscissa era 4 e a ordenada seria 2. Determina então as coordenadas de um determinado ponto D pertencente ao quarto quadrante, de modo a que esse triângulo DOA seja então um retângulo ali na origem, ou seja, no ponto O, e tenha uma área exatamente 5 unidades. Quer dizer, eu tenho aqui quero saber as coordenadas desse ponto D e dão-me duas informações. Dizem-me que esse triângulo que será formado então com D, com a origem e com o A, será um triângulo retângulo ali em O. Então aqui vou aplicar a ideia do produto escalar, isto pensando assim, de uma forma mais geral. E depois tenho aqui uma informação sobre o valor da área, onde provavelmente vou explorar a forma da área, e aí dará para terminar algo que esteja em falta. Então eu vou olhar aqui para o desenho e vou pensar num possível ponto D, né, apenas para conseguir depois fazer materializar exatamente as ideias. Então eu tenho um ponto D que pertence ao quarto quadrante, e de forma a que esse triângulo D ou A seja então retângulo em O. Quer dizer, vou desenhar aqui mais ou menos
Seria mais ou menos assim, por exemplo, quer dizer, eu sei que ele há de ser aqui retângulo, por exemplo, teria então aqui o ponto D e teria aqui o tal triângulo. Isto apenas para me ajudar a pensar. Se ele é retângulo ali em O, então vou aplicar aqui a ideia do produto escalar, quer dizer, vou trabalhar aqui o vetor OA e OD e o produto escalar entre o vetor OA e o vetor OD será exatamente nulo, pela mesma ideia, são perpendiculares. Agora, tenho o ponto A, o ponto D, vou definir então o ponto D com coordenadas gerais, eu para já não sei absolutamente nada relativamente ao ponto T, então x e y, e vou definir aqui os vetores. Então o vetor OA é exatamente A menos O. O que dá, quer dizer, A menos O é 0, 0, né, que é a origem, então é simplesmente igual a 4, 2. E o vetor OD será simplesmente D menos O, e D tem de coordenadas x, y. Então vou aplicar aqui o produto escalar, vou ver onde é que vou, né? Vou ver o que é que isto vai dar. Então o A seria 4, 2, escalar com o D, que é xy. Aplicando então aqui o produto escalar como soma do produto das coordenadas, isto será equivalente, quer dizer, 4 vezes x dá 4x, mais 2 vezes y, e isto há de ser igual a 0. E vocês devem estar a olhar para aqui, mas eu tenho aqui uma equação com duas variáveis, né? Como é que eu vou fazer isto? Eu não consigo aqui resolver nada. Quer dizer, realmente, só aqui com esta equação vocês não conseguem nem determinar x, nem determinar y. Mas conseguimos fazer uma coisa extremamente importante. Ou seja, o que é que a gente consegue fazer? É que deste ponto D, que eu tenho aqui neste momento duas variáveis, tenho x e tenho y, eu com esta ideia aqui do produto escalar, eu consigo fazer a definição, por exemplo, de y escrever em função de x. Consigo escrever y em função de x. E depois aí, numa outra ideia, talvez com esta área de ser 5 unidades, eu consiga depois saber o x. Obviamente, sabendo x, saberei o y. Então eu vou pegar aqui nesta equação que resulta aqui do produto escalar e vou resolvê-la, vou explicitar aqui o y em função de x. Isso seria então equivalente a eu ter 2y igual a menos, né, 4x ao passar para lá, menos 4x. O que, explicitando mesmo o y, ficaria menos 4 sobre 2, o que vai dar menos 2, quer dizer, o y é exatamente igual a menos 2x. O que me transmite que neste momento o meu ponto D, eu posso escrever as suas coordenadas, o x sendo x, mas depois o y eu posso dizer que é menos 2x. E agora vou pensar no outro dado que me dão, que me dizem que a área do triângulo é exatamente igual a 5 unidades. Então eu vou aplicar aqui a forma da área, quer dizer, eu sei que a área desse triângulo DOA, visto ser um triângulo retângulo, então a área eu posso dizer que é exatamente o comprimento de A até O, vezes então a altura que consideraria, por exemplo, O até D, isto sobre 2. Quer dizer, determinar aqui a O é fácil, porque facilmente podia fazer, exato, quer dizer, eu tenho aqui o vetor AO, tenho aqui o vetor AO, aplicava simplesmente a norma é o comprimento do vetor, e o comprimento do vetor, deste vetor AO, ou A, o sentido é diferente, mas a nível de comprimento é exatamente a mesma coisa, é dado pela norma do vetor. Então, fazendo a norma do vetor OA, que seria simplesmente a raiz quadrada da soma do quadrado das suas componentes, teria então aqui 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, teria então aqui que a norma de OA é simplesmente igual, quer dizer, 16 mais 4 dá 20, raiz de 20. Raiz de 20, que ainda podia fazer aqui uma decomposição, quer dizer, 20 a dividir por 2 dá 10, 10 a dividir por 2 dá 5, e quer dizer, pode passar um 2, eu vou explicar isto direito, não pode ficar assim um pouco confuso. Reparem, eu tenho raiz de 20. Eu posso dizer que eu vou tentar aqui reescrever este 20 através de quadrados perfeitos. Eu podia dizer que isto era a mesma coisa que ter a raiz de 4 vezes 5. E agora, pela propriedade do radical do produto, quer dizer, podia separar isto em duas raízes, tipo a raiz de 4 vezes a raiz de 5. E como a raiz de 4 é exatamente igual a 2, quer dizer, isto daria-me simplesmente 2 raiz de 5. O que quer dizer que a norma de OA
é nada mais, nada menos do que 2 vezes a raiz de 5. Então já tenho ali o comprimento ao A. Como tem a área, o que é que eu vou determinar? O comprimento da OD. A ideia é essa. Sempre que vocês têm o valor de uma área, pensem sempre na fórmula, não é? Porque como têm o resultado da área, são capazes de ter aqui uma das peças e faltar a outra, mas como vocês têm o resultado da área, nesta equação determinam algo que estará em falta. Normalmente a estratégia passa muitas vezes por aí. Se vos dão um valor de uma área, explorem a fórmula. Se dão um valor de um perímetro, explorem a fórmula. Sempre que vos dão um valor de alguma coisa, explorem a fórmula que vos transmite esse valor. Retomando então aqui a ideia da área, eu agora sei que o comprimento da O é exatamente 2 raiz de 5 e sei que a área é igual a 5, porque é dito aqui no próprio enunciado. A área é 5 unidades de área. Sendo assim, eu fico com 5 igual a O, que é 2 vezes a raiz de 5, vezes então o comprimento de OD, isto a dividir por 2. Reparem aqui que estes dois podemos então simplificar, e depois podemos dividir ambos os membros por raiz de 5, o que ficaria então OD exatamente igual a 5 a dividir então pela raiz de 5. Racionalizando, né? Se eu agora for racionalizar, basta que multiplique e divida pela raiz de 5, eu terei então finalmente que OD é exatamente igual, quer dizer, ficaria com 5 raiz de 5 sobre, quer dizer, raiz de 5 ao quadrado, né, o que dava 5, e então isto dar-me nada mais, nada menos do que OD ser exatamente igual à raiz de 5. E com isto tenho o comprimento de OD. Pois, mas em que é que isto me irá ajudar? Em que é que isto me irá ajudar em determinar as coordenadas desse ponto D? Reparem que eu tenho o comprimento do vetor, eu tenho aqui este comprimento. Tenho aqui o comprimento deste vetor OD. Se tenho o valor do comprimento, quer dizer, há de me dar jeito de explorar alguma forma que me dá o comprimento do vetor. Qual é a forma que me dá o comprimento do vetor? A norma. E eu tenho aqui definido exatamente o vetor OD, mas, quer dizer, eu agora já sei, vou tomar estas coordenadas do ponto T, para ter apenas uma variável, porque se eu vou por aquilo XY, não me diria nada, mas se eu agora retomar a ideia do vetor OD, mas com o Y definida em função de X, eu vou conseguir determinar o tal X. Porque reparem, eu posso dizer que o vetor OD é exatamente igual a D menos O, só que agora vou tomar estas coordenadas do ponto T. Como O é 0, 0, né, isto fica X e aqui fica menos 2X. E agora, como o comprimento do vetor não é nada mais do que simplesmente a sua norma, eu vou aplicar a forma da norma. A norma de OD, sei então que a norma de OD é exatamente igual à raiz de 5, e sei também que a norma é exatamente igual à raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas. Né? Terei assim aqui 1x quadrado menos 2x, cuidado aqui, tudo ao quadrado. Então vou igualar a forma da norma exatamente ao valor que tenho. Com isto vou tirar exatamente o valor de x. Ficaria então com a raiz, organizando isto, fica então com a raiz de x quadrado mais, quer dizer, aqui o quadrado de menos 2x fica positivo, mas é o quadrado de 2 e o quadrado de x, o que dá 4x ao quadrado, e está de ser então igual à raiz de 5. Aplicando então aqui o quadrado a ambos os membros, este quadrado cancela com a raiz, aqui este quadrado também cancela com a raiz, e isto é equivalente, quer dizer, x quadrado mais 4x quadrado dá-me 5x quadrado, que é exatamente igual a 5, e tenho então que x quadrado é, quer dizer, dividir tudo por 5 e dá 1, o que isto me diz então que x é igual a mais ou menos a raiz de 1, que seria simplesmente 1. E agora tenho duas soluções, o que é que eu faço? Fico as duas? Fico com uma? O que é que eu faço? Dá-me dois valores x, O que é que isto quer dizer? Possivelmente existiria também assim, se eu prolongasse aqui este lado, existiria assim para aqui, também sendo perpendicular, um determinado ponto D para o qual, quer dizer, este triângulo havia de ter a mesma área e este ângulo era 90 graus. Mas como me dizem aqui que D tem de pertencer ao quarto quadrante,
Se tem de pertencer ao quarto quadrante, a abscissa tem que ser positiva. E então, se a abscissa tem de ser positiva, eu fico-me exatamente por x ser igual a 1. E agora, retomando o ponto D, que tinha de coordenadas x e menos 2x, e se este x é exatamente igual a 1, então o meu ponto D terá de coordenadas, o x é 1, e depois menos 2 vezes 1, o que dá menos 2, e então com isto tem então determinada as coordenadas do ponto D nestas condições que me apresentavam o enunciado. Fica então aqui a minha sugestão de resolução para este exercício número 2. Farei então já de seguida o terceiro e última questão desta mini ficha. Ok? Então, até já. Bem, de regresso então para resolver a terceira e última questão aqui da mini ficha do meu amigo Nuno Godinho. Quer dizer, a terceira questão diz-nos o seguinte: designando então por alfa a inclinação da reta OA, determina então o valor exato da tangente de π mais alfa menos o cosseno ao quadrado de π, de alfa menos 3π sobre 2. Vamos por partes. Quer dizer, designando por alfa a inclinação da reta OA. Quer dizer que eu tenho assim aqui a reta OA e vou designar por alfa exatamente a sua inclinação. E reparem que o ângulo de inclinação de uma reta é sempre este ângulo que a reta faz aqui com o eixo do x, mas sempre à direita, Cuidado, se tiver uma reta assim, não vou com aquela ideia que é sempre o ângulo mais pequenino. Não, se tiver a reta assim, quer dizer, o ângulo de inclinação não é este. O ângulo de inclinação é sempre o ângulo que a reta faz com o eixo do x, mas sempre à direita. Ok? Cuidado com isto. Bem, já está ali posicionado o alfa e eles querem aqui, quer dizer, vocês devem pensar, o que é que eu sei sobre isto de ângulos de inclinação de uma reta e o que é que vocês sabem sobre este tema? E vocês focaram uma ideia importante, que era o declive desta reta, ou A, neste caso o declive da reta, é exatamente igual à tangente do ângulo de inclinação. Isto porquê? Quer dizer, vocês já sabiam que o declive, este declive é sempre um ΔY sobre um ΔX. Quer dizer, a variação da altura a dividir pela variação quer dizer, vai ser a variação da altura, sim, neste caso da altura do Y, dividir pela variação aqui no horizontal, aqui no eixo do X. Então reparem que se eu pensar assim neste ângulo alfa, onde eu tenho aqui o meu ΔY e hei de ter assim aqui o meu ΔX. E se pensar aqui neste ângulo alfa, eu também, o que é que trabalha com o quociente do... Reparem que o ΔY é o lado oposto a este ângulo alfa e o ΔX é o cateto adjacente deste tal triângulo retângulo que eu podia pensar aqui. Qual é a razão trigonométrica que me dá o quociente entre o lado oposto e o ângulo adjacente? É exatamente a tangente. Por isso é que o declive de uma reta é exatamente igual à tangente do ângulo de inclinação. Muito bem. Eu agora, como é que eu vou saber isto? Né? Como é que eu vou saber o declive da reta? Eu tenho as coordenadas do ponto A. Eu vou só aqui apagar isto, que é para retomar aqui o desenho. Eu tenho as coordenadas do ponto A. Se eu souber o declive da reta, sei a tangente. Se souber a tangente, consigo mexer aqui nesta expressão, mas para isso tem que saber o valor de uma das razões trigonométricas, ou do seno ou do cosseno ou da tangente. Como o declive da reta me dá imediatamente a tangente do ângulo de inclinação, quer dizer, eu vou tomar o caminho por aí. E então eu tenho as coordenadas do ponto A, que são exatamente 4, 2. Quer dizer, eu podia pensar assim aqui num triângulo, né? Neste triângulo, que era aqui retângulo, ali estava o meu alfa, e eu sei que aqui o cateto, quer dizer, esta altura do ponto A é 2 e aqui é 4. O que quer dizer que esta tangente, o declive da reta, é exatamente igual ao lado oposto, né? A tangente de alfa. A tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o adjacente, quer dizer, vai ser 2 quartos. Ou em fração irredutível, também poderei dizer que a tangente de alfa é exatamente igual a 1 meio. Podia também ir aqui pegar no declive e na definição de declive, como ΔY sobre ΔX, quer dizer, vão bater lá na mesma ideia. Agora, quer dizer, como este ângulo é aqui um ângulo agudo, e eu sei aqui o valor da tangente, então eu vou logo, sem usar as formas trigonométricas, eu vou logo determinar o valor do cosseno e do seno. Então basta que pense aqui neste ângulo.
onde aqui tenho alfa. Sei que aqui é 2 quartos, mas quer dizer, não há problema nenhum. Tangente alfa igual ao meio, como é o oposto sobre o adjacente, eu posso dizer que aqui é 1 e o adjacente é 2. Posso fazer isso porque eu não quero saber as medidas do triângulo. Eu estou a trabalhar apenas razões trigonométricas e como as razões são os quocientes entre os lados, quer dizer, se eu aumentasse aqui este lado para 4 e subisse assim a altura para 2, a razão, né, em triângulos semelhantes, quer dizer, continua a ser sempre igual. Um meio é a mesma coisa que 2 quartos, seria a mesma coisa que 8 quartos, seria a mesma, quer dizer, seria a mesma coisa que 4 oitavos. Peço desculpa, estão a perceber a ideia. Quer dizer, isto não há problema nenhum. As razões são, em triângulos semelhantes, são sempre iguais. Os quocientes são, se os lados são proporcionais, o quociente em si terá sempre o mesmo valor. Então, pensando assim, nesse triângulo, eu vou definir assim aqui a hipotenusa. E para isso fazia assim um cálculo auxiliar, onde trabalharia o teorema de Pitágoras. Chamaria assim x, daria então que x quadrado é igual a 2 quadrado mais 1 quadrado, o que me daria então x quadrado igual a 5, o que me daria igual a x igual à raiz de 5, mais ou menos, mas estou a falar de um triângulo, quer dizer, vou só considerar a parte positiva. O que quer dizer que esta hipotenusa seria exatamente raiz de 5. A partir deste momento eu tenho aqui a tangente, mas quer dizer, eu vou já tirar aqui o cosseno. O cosseno deste mesmo ângulo alfa, o cosseno é o lado adjacente sobre a hipotenusa, o que ficaria 2 sobre a raiz quadrada de 5, o que racionalizando, teria então 2 raiz de 5 sobre 5 como valor do cosseno. E agora também posso trabalhar exatamente aqui o seno de alfa. O seno seria então o cateto oposto sobre a hipotenusa, o que daria 1 sobre a raiz de 5, o que racionalizando de novo seria exatamente igual à raiz de 5 sobre 5. Então tenho a tangente, tenho o cosseno, tenho o seno. Agora vou pensar na expressão. Tangente de π menos alfa. Como é que eu posso pensar nesta tangente de π menos alfa? O que eu vou fazer aqui são reduções ao primeiro quadrante. Então se eu pensar assim no círculo trigonométrico, eu isto não tenho nada disto, nem passo isso para os meus alunos de decorarem estas formas, esqueçam isso. Usem sempre, mas sempre, o círculo trigonométrico, ele diz-vos mesmo tudo. Então se eu pensar aqui assim no círculo trigonométrico, eu sei que a tangente se mede assim aqui nesta linha, e se pensar neste ângulo, que é o ângulo π mais alfa, quer dizer, π mais alfa, onde penso sempre que o alfa é um bocadinho, então estaria assim aqui, este seria então π mais alfa. Reparem que, quer dizer, a tangente, projeto, e vou bater aqui nesta linha. Há de ser exato. E que ângulo é este aqui? Reparem aqui no seguinte, quer dizer, isto aqui é π mais alfa, quer dizer que este é alfa, então pelos ângulos verticalmente opostos, este ângulo também é alfa. E reparem que esta tangente de alfa também tomava o mesmo valor que a tangente de π menos alfa. Então vou restar aqui a tangente de π mais alfa, peço desculpa. π mais alfa é exatamente igual à tangente de alfa. Então a minha expressão, eu vou retomar a expressão, eu tenho ali a tangente de π mais alfa, e depois tenho menos o cosseno ao quadrado daquele ângulo. Mas eu até vou escrever isto assim, menos o cosseno, aquele ângulo penso que é alfa menos 3π sobre 2, mas vou escrever assim, menos 3π sobre 2 mais alfa é a mesma coisa. Né? Eu ter alfa menos 3π sobre 2 ou ter menos 3π sobre 2 mais alfa é igual. E agora vou elevar isto tudo assim ao quadrado. Isto porque vou aqui trabalhar assim a redução tranquilo, sem pensar em potências nem nada disso. Vou trabalhar assim aqui a redução de uma forma tranquila e depois elevo esse valor ao quadrado. Já sabemos então que a tangente de π mais alfa é simplesmente igual à tangente de alfa. Eu agora vou fazer uma redução para este ângulo, que é o cosseno de menos 3π sobre 2 mais alfa. Então vou voltar a pensar no círculo, mas com uma ideia, quando tem estes ângulos π sobre 2 ou 3π sobre 2 mais ou menos alfa, o cosseno passa a seno e vice-versa. Então já sei que este cosseno me vai dar um seno. Então só tenho agora que me preocupar com o sinal, e o sinal é sempre visto na razão que tem. Okay? Vou-me preocupar com o sinal do cosseno exatamente neste quadrante onde eu estou.
pensando sempre que alfa é um ângulo agudo, ok? As razões também se verificam se alfa for um ângulo não agudo. Qualquer que seja o valor de alfa, esta ideia destas identidades trigonométricas funciona sempre. Agora, para a gente pensar no círculo, quer dizer, dá mais jeito sempre pensarmos que alfa é um ângulo agudo. Bem, se pensar então neste ângulo, menos 3π sobre 2 mais alfa, quer dizer que vou assim aqui pelo sentido negativo, chego aqui, estou em menos π sobre 2, aqui estou em menos π, aqui estou em menos 3π sobre 2. E depois adiciono um ângulo agudo, quer dizer, se adiciono venho para trás, né? Venho para trás, estaria mais ou menos assim aqui, neste ângulo, este ângulo que está aqui, seria então o meu menos 3π sobre 2 mais alfa. Reparem que nós estamos a avaliar o cosseno, e então o cosseno eu projeto onde bate aqui na circunferência, quer dizer, projeto assim aqui para o eixo do x, e o cosseno há de ser aqui esta medida, que claramente observo que ela é negativa. Ela é negativa. Então, esta expressão, isto vai ser igual, tangente de π mais alfa, já vimos que é igual a tangente de alfa, então isto fica a tangente de alfa, menos, e aqui dentro, o cosseno é negativo, então isto fica menos o seno de alfa, isto ao quadrado. Agora é uma questão mesmo de posicionar os valores que tenho. A tangente de alfa está calculada e é 1 meio, a tangente de alfa é 1 meio, então aqui fico com 1 meio, menos o valor do seno é raiz de 5 sobre 5, então teria aqui menos a raiz de 5 sobre 5. Isto então, quer dizer, podia ter isto assim em parênteses curvos, ao quadrado. Isto agora é uma questão mesmo puramente de cálculo, nada mais. Então isto fica 1 meio, quer dizer, raiz 5 menos, quer dizer, isto vai dar positivo por causa do quadrado. O quadrado do quociente é o quociente dos quadrados, quer dizer, fica o quadrado da raiz de, então fica 1 meio menos. Fica aqui o quadrado da raiz de 5 é 5, né? O quadrado corta com a raiz, sobre 25. 5 sobre 25 é a mesma coisa que eu ter 1/5, então isto teria 1 meio menos 1/5. E agora, para fazer esta subtração, tenho que reduzir o mesmo denominador, multiplico este por 5 e este por 2, o que isto seria igual a 5 menos 2 sobre 10, o que dá exatamente igual a 3 décimos, e então o cálculo do valor daquela expressão estaria concluído. Fica então aqui a minha resolução para estes 3 exercícios lançados então pelo Nuno. É sempre um prazer enorme ajudar. Alguma dúvida que tenham relativamente à resolução ou outras ideias paralelas, coloquem então nos comentários. Ok? Vá, desde já um grande abraço e continuação de boas festas.